Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha, urgente! Lucas Paquetá deseja retornar ao Flamengo e não é daqui a algum tempo, não. É agora, já no próximo mês, em janeiro. Jogador quer jogar o Mundial de Clubes no Flamengo e não é só ele. Conversamos agora há pouco com pessoas da família do Lucas Paquetá que nos garantiu vão forçar uma barra para trazer o jogador para jogar no Flamengo nesse mês de janeiro. Detalhe, Botafogo na parada. John Textor quer muito e, por enquanto, o único a fazer proposta oficial pelo jogador. O West Ham aceita negócio. Nós vamos explicar todo esse imbróglio e uma surpresa para você que está nos acompanhando, porque, olha, havia uma costura para o Lucas Paquetá vir jogar no Flamengo de forma definitiva a partir do início do próximo ano e de também um jogador muito ligado ao Paquetá, um empréstimo de 3 meses para jogar o Mundial de Clubes. Olha, um negócio de maluco que eu acabei de descobrir e que nós vamos trazer agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a você para que deixe o seu like. Vídeo importantíssimo, informações importantes do nosso Flamengo. Então, mete o dedo no like sem pena. Vamos lá, bate 100, 200, 300, 400 mil likes com a sua ajuda. E aqui do lado, nesse botão escrito inscreva-se, clique no botão inscreva-se, acione o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota, brota, brota aqui pro Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir. Vai lá na Inglaterra, vai em Londres, apurar informação, quem sabe trazer o Paquetá e após a vinheta um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone. Galera, olha que notícia maravilhosa. Flamengo buscando realmente mudar de patamar. Flamengo tendo agora a possibilidade e parece que o BAP ficou realmente chateado com essa forçação de barra, soube da forçação de barra do Pulgar querer ir embora do Flamengo e determinou para o José Boto, falou, quer ir embora? Pode negociar, pode buscar interessados no mercado e propostas chegando. Se forem propostas do interesse do Flamengo, pode negociar. O Felipe Luiz, para quem não sabe, característica de jogo dele, ele não gosta de volantes que sejam mais marcadores. Ele joga com meias como volante, o que tem acontecido muito hoje no futebol europeu. Por exemplo, o Real Madrid ontem entrou em campo com o Valverde jogando ao lado do Modric, os dois jogando como volante, que são dois meias, né? Então, as características hoje do futebol europeu mostram isso, jogadores de qualidade de saída, aquele aperto da marcação, você sai para poder dar o primeiro bote, você chega de trás para poder finalizar. Então, assim, o Flamengo pode sim perfeitamente ter um meio-campo com Lucas Paquetá, Alcaraz do outro lado, Nicolas de la Cruz e de Arrascaeta, sem problema nenhum, tranquilamente. E é isso que poderá acontecer. E nós vamos explicar aqui para vocês todos os detalhes. Acabamos de falar com o familiar do Lucas Paquetá, falamos ontem à noite e falamos já agora pela manhã, e que confirmou que o jogador quer jogar no Flamengo e disse isso de forma textual, tanto para o West Ham quanto para John Textor. E o que tem a ver o John Textor com isso? Nós vamos explicar também agora. Antes, eu só queria deixar claro duas situações que a gente já vinha dizendo e dissemos no vídeo anterior. O Flamengo está prestes a vender o jogador Matheus Gonçalves, meia atacante, jogador podendo ser vendido por um valor superior a 16 milhões de euros. 16 milhões de euros
jogador podendo sair do Flamengo. O Flamengo tem um receio enorme de perder o meio-campo Gerson. A gente aqui, quando citou o meio-campo, né, não colocamos o Gerson, todo mundo fala, pô, o Fábio tá maluco. Melhor meio-campo do Flamengo é o Gerson. Gente, existe a possibilidade do Flamengo vender o Gerson. Claro que não é o desejo da diretoria, mas são dois clubes muito poderosos, dois clubes de ponta, Real Madrid e o Manchester City, dois clubes que precisam contratar meio-campistas com essas características e vão vir com tudo para cima do Flamengo para tentar a contratação do meia Gerson. Esperamos, obviamente, que não consigam, porque hoje é o principal jogador do Flamengo e o Flamengo não pode, obviamente, vender o meia Gerson, né? Aliás, Gerson poderia fazer qualquer função no meio-campo do Flamengo, poderia jogar no meio-campo como segundo volante, poderia jogar um pouco mais à frente, enfim, é um jogador importantíssimo. Sabemos que o próprio Arrascaeta não aguenta muito tempo, né? Ele não joga, não consegue performar por uma quantidade de minutos muito grande, então sempre cansa muito no segundo tempo e tal, meia temporada ele sente, é um jogador que tem problemas físicos, o próprio De La Cruz também. Então precisamos reforçar a equipe também nesse setor. Então, falei do Pulgar, falei do Matheus Gonçalves, falei do Gerson. Faltou falar de um atacante que a gente trouxe para vocês em primeiríssima mão. Essa informação a gente trouxe aqui sobre esse jogador, que é o Roger Guedes. A gente confirmou a informação. O Flamengo quer sim Roger Guedes para jogar como atacante para o lugar do Gabigol. Esse é o nome em pauta hoje no Flamengo, Roger Guedes. Anotem aí, porque tem gente já, porque um dos jornalistas disse que Felipe Luiz não queria, José Boto não queria e tal, e parece que virou verdade absoluta. A informação que temos é que o nome é sim de Roger Guedes para reforçar o Flamengo. Claro que se o Flamengo não conseguir a contratação, poderá buscar um outro nome, mas no momento essa é a prioridade. E aí o que acontece em relação ao Lucas Paquetá, essa notícia bombástica que nós trouxemos, estamos trazendo no dia de hoje? Saiu no jornal The Sun, jornal tabloide inglês, né, um jornal extremamente conceituado, dizendo: Lucas Paquetá quer voltar ao Flamengo, clube de infância, mas transferência pode atrapalhar contratação do West Ham por atacante. E aqui também uma entrevista falando, né, sobre o Lucas Paquetá desejando um retorno para o Flamengo, quer dizer, trazendo a fonte. E quando eu procurei uma pessoa, né, da família do Lucas Paquetá, que eu vou preservar o nome, vocês sabem, eu conheço o Lucas Paquetá desde pequeno, né? Somos vizinhos, a gente mora aqui mora no mesmo prédio, e agora não mora mais porque não está morando no Brasil, né? Mas sua família ainda assim mora aqui. E a confirmação de que as negociações envolvendo o Lucas Paquetá com o Flamengo, elas começaram no meio do último ano. Aliás, do último ano não, desse ano, né? A gente já está imaginando 2025, mas deste ano. E o presidente do West Ham disse que precisava contar com o Paquetá ainda para essa temporada, que a partir de janeiro voltaria a conversar sobre isso, mas há uma queda de performance, desempenho do Paquetá lá, não está feliz, quer regressar ao futebol brasileiro, quer voltar ao Flamengo e o entendimento dele, jogar o Mundial de Clubes. O que tem a ver o atacante, o que tem a ver o John Textor? John Textor foi o primeiro a procurar. Segundo esse familiar do Lucas Paquetá, o Flamengo não fez nenhuma proposta para o West Ham nesse momento e nem ao Lucas Paquetá. Isso porque o Flamengo está num processo de mudança de direção, mudança de diretoria, e é óbvio que não teve tempo hábil disso acontecer. Mas promete encontrar com os representantes, né, depois de tomar posse do novo presidente, para tentar um acordo, tentar uma proposta e assim levar ao West Ham, porque o jogador quer muito jogar no Flamengo. Disse isso quando o West Ham, que
o John Textor foi até o West Ham para tentar a contratação do Lucas Paquetá, porque o West Ham tem interesse no Igor Jesus, atacante do Botafogo. Deseja pagar 235 milhões de reais no Igor Jesus. E esse valor seria abatido com a vinda do Paquetá para o Botafogo. John Textor, de imediato, gostou da proposta. Ele que já teve o Paquetá jogou no Lyon, clube do próprio John Textor, e em conversas lá na Europa, o Paquetá garantiu ao Textor que não jogaria no Botafogo, dizendo que no Brasil o único clube que ele defende é o Flamengo, colocando uma tremenda água no chope do John Textor. No entanto, disse que se o Flamengo não o quiser, aí sim ele pode pensar em outras possibilidades. Mas hoje, sempre a prioridade é o Flamengo. E falou isso também para os dirigentes do West Ham, que acabaram ficando tristinhos porque eles queriam a contratação de um atacante. Fato é de que o Lucas Paquetá, segundo esse parente dele, ele tem um acordo com outro jogador de jogar o Mundial de Clubes no Flamengo. É desejo dele e desse outro jogador. E esse projeto já era desenvolvido pela diretoria anterior. O Flamengo iria tentar, e aí vou preservar o nome do jogador, porque a diretoria mudou. Então não faz o menor sentido a gente alimentar esperança no torcedor em relação a este outro jogador, porque vai ter que costurar tudo novamente se, obviamente, essa nova diretoria entender que esse modelo de negócio é um modelo interessante. Realmente é meio esquisito, né? Porque seria um empréstimo de 3 meses para esse outro jogador, um grande craque do futebol mundial, poder jogar no Flamengo Mundial de Clubes. O clube no qual ele pertence não perderia muito. Por quê? Eles não valorizam tanto assim esse Mundial, né? Então ele deixaria de jogar o Mundial de Clubes por esse clube, que também tem interesse em jogadores do Flamengo, né? Jogaria pelo Flamengo o Mundial de Clubes e perderia ali parte da pré-temporada e o início da temporada do campeonato local, do campeonato onde do país de origem, né? Mas isso aí, dado esse desejo desses dois jogadores que são muito colados, muito amigos, né? Poderá acontecer? Pode, mas resta saber se o BAP e o José Boto vão entender isso como algo positivo. O empréstimo de 3 meses, o cara vir jogar só 3 meses e ir embora e tal. Isso era um projeto da diretoria anterior que vinha sendo discutido e debatido antes, na verdade, no meio do ano passado, desse desejo, desse sonho de infância do Paquetá e deste outro jogador de jogar o Mundial de Clubes com a camisa do Flamengo. Olha, seria espetacular, seria o Flamengo entrando como, inclusive, um dos favoritos, na minha opinião. E aí ontem, rapaz, é curioso que quando eu fui abrir o WhatsApp, pensando que todo mundo fosse ficar empolgado com a possibilidade do Paquetá jogar no Flamengo, Paquetá, não sei o quê e tal. Cara, olha o contrassenso. O Flamengo contratou o Alcaraz, houve uma festa. Pô, o Flamengo tá contratando um jogador da Premier League. Enchiam a boca para falar isso. O Flamengo pagou quase 20 milhões de euros no Alcaraz. O cara jogava na Premier League, sim, mas jogava no pior time da Premier League, que é o Southampton. Time horroroso, lanterna do campeonato, era reserva do lanterna. Já o Paquetá joga num time que também não é de primeira linha, mas é titular absoluto, principal jogador da equipe, camisa de número 10, jogador de seleção brasileira, não vai sentir o peso de vestir a camisa do Flamengo, porque está acostumado a jogar aqui. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com essa babação de ovo em relação a jogadores estrangeiros, né, que chegam aqui e acabam, muitos deles, não conseguindo performar, porque sentem o peso do manto. Um jogador como esse, meu amigo, mudaria o Flamengo de patamar. Eu estou torcendo não só como amigo, mas também como rubro-negro, para que as coisas possam caminhar e dê certo. Até porque jamais gostaria de ver Lucas Paquetá vestindo a camisa do Botafogo. E você, acha uma boa a chegada do Paquetá para poder reforçar a meiuca do Flamengo? O Flamengo tendo mais peças, mais opções ali naquele setor que toda hora tem convocações, tem problemas e tal, e agora
tendo uma peça como essa, um jogador de Premier League, um jogador de seleção brasileira, um jogador que, inclusive, vale ressaltar, né? Antes do problema envolvendo a questão da aposta esportiva, o jogador seria contratado pelo Guardiola e o Manchester City pagaria 110 milhões de euros. É brincadeira. É um jogador de primeiríssima linha. Então, eu posso dizer para você que seria uma contratação espetacular para o Flamengo se o Flamengo conseguir desenrolar todo esse carretel que vai ter que fazer. O Flamengo não tem um atacante do nível do Igor Jesus, né? Já que o Pedro está machucado, o Gabriel sem contrato, para poder envolver na negociação, e eles querem um atacante. Vamos ver se pode dar certo. Eu acredito que dê. Tomara que aconteça, porque trata-se de um grande jogador e muito Flamengo, mas muito mesmo. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.